Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, nós vamos conversar com o pastor Charles Dunn. O pastor Charles Dunn Alves Guimarães nasceu na capital gaúcha e foi criado no bairro Restinga. Após o contato com a dependência química e o crime, Charles conheceu a Igreja Evangélica. Há 11 anos, realiza o projeto Aspirantes de Cristo. Em agosto, recebeu do Legislativo o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre. Pastor, muito obrigado pela presença aqui no Trajetórias. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e creio que isso é um cumprimento de uma promessa. Certamente. Primeiramente, eu queria perguntar ao senhor o que significou essa homenagem aqui da Câmara de Vereadores para o senhor, para a sua história. Bom, para minha história é marcante. Pessoalmente falando, é algo marcante porque isso vai ficar na história, vai ficar como um legado para minha família, mas isso também marca a história de pessoas que se envolveram em um projeto, se envolveram trabalhar a fim de ajudar pessoas, não de uma forma apenas profissional, mas também vocacionada, né? Com amor, vendo a necessidade não só das pessoas, né? Mas também a sua necessidade de trabalhar, né? Envolvido com um projeto que ajuda pessoas. Então, esse momento marcou a história do nosso bairro, marcou a nossa história, né? E até chegar, né, nessa história, nesse trabalho todo que o senhor desenvolve aí, vamos voltar um pouquinho no tempo. O senhor atualmente mora aí no Morro Santana há 24 anos. Sim. Mas se criou no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. E aí teve uma criação aí, a mãe empregada doméstica, o pai padeiro. Como foi essa sua criação e que valores os seus pais te marcaram nessa época? A Restinga, ela marcou muito na minha vida porque pegou a fase da adolescência, né? Mas marcou no sentido que meus pais me deram uma boa educação, eles tiveram uma participação importante na minha vida, mas aos 16 anos, quando eu já morava na Restinga, né, eles se divorciaram. E quando houve o divórcio, então perdi a referência deles como porque aí a separação fez com que eu me posicionasse, sendo um adolescente, né, acerca daquilo que estava à minha vista. E aí então começou o envolvimento com situações perigosas, o qual veio a trazer muitas dificuldades para a minha vida. Pois é, nessa época que o senhor destaca, assim, de dificuldades e de principais perdas que o senhor teve nesse envolvimento aí? Acho que o que eu perdi mesmo foi uma referência, meus pais juntos. Hoje eu tenho um entendimento do que é realmente família, né, do que fala o casal como um só, mesmo sendo duas pessoas, né, que têm seus conflitos nas suas discussões, né, seus diálogos, mas eu perdi essa referência, né, dos dois juntos. Então, quando isso aconteceu, a perda maior foi de não ter os dois. Aquilo que nós vimos em família, a mãe que trabalha, mas deixa a comida preparada, chega em casa, prepara para o esposo, aquela comunhão. Então essa foi uma porta que se abriu, né, para que eu conhecesse algo que não foi bom. Então aí começou as perdas na minha vida, né? Nessa época o senhor morava com seu pai e sua mãe, tinha irmãos também morando juntos? Sim, eu tenho uma irmã mais nova, né, e que também veio trazer muitas preocupações, porque eu tive, na minha educação, meus pais sempre trabalharam e eu fui ensinado a já cuidar da minha irmã. Não como uma questão de uma responsabilidade tirando a deles, mas também já como primogênito. Então, quando eles se separam, né, a dificuldade ela se tornou maior, porque agora não era só a minha parte, mas também da minha irmã. Então foi bem complicado, embora o dia a dia não me mostrava essa complicação. Mas hoje, olhando para um passado, nós vimos que foi bem complicado. Claro que hoje não há mágoa, né? É página virada. E amo meu pai, minha mãe já
já é falecida, mas não existe nenhuma mágoa, pelo contrário, foi vencer essas dificuldades que me fizeram entender o propósito que realmente se tinha na minha vida, né? Essa época eram o quê? Anos 80 para 90? Isso. Como que era a realidade do bairro Restinga naquela época? Bem diferente de hoje, né? Bem diferente. Aquele tempo ainda existia a situação de o respeito às mulheres, aos mais velhos, às crianças. Por mais que havia a situação difícil, né, do que hoje foi potencializado, né, o crime, o tráfico, ainda existia essa questão. Que hoje eu não posso falar que ainda não tem, mas naquele tempo existia ainda o respeito, né, não se pegava nada, se cuidava do lugar, então não tinha roubos, não tinha situações que trouxesse o total desrespeito, né? Mas isso mostrava que isso ia crescer, porque mostrava já o que vamos dizer, sucessão nesse meio, né? Pastor, o senhor acredita, né, que o envolvimento com o meio, né, onde a gente mora, envolvimento, dependendo da realidade onde a gente mora, tem uma certa relação com a conduta, de alguma maneira ele facilita o acesso, por exemplo, ao crime, ao tráfico de drogas? Como o senhor vê a questão do meio onde se vive? Não, falaste bem, Felipe, é um meio. É um meio. É claro que por mais que eu tivesse um meio que me mostrou um caminho, foi a destruição desse meio que realmente abriu portas onde não se tinha, né? Então o meio, porque nem todos que passaram dificuldade na vida entraram na droga, no crime. Então isso é usado muitas vezes como subterfúgio pelos drogados, como eu fui, a falta dessas pessoas. Mas chega um momento que nós temos que entender que é a escolha. Mas as escolhas se têm quando se tem boas informações. E as informações se têm pelo meio. Então eu acredito muito no meio. E a busca da superação, né, disso tudo, quando começa? Quando que chega no seu coração, né, e instala na sua mente a mudança? Eu acredito, Felipe, que nada se faz sozinho, né? Então eu encontrei uma pessoa que foi fundamental, né? Foi a minha esposa. Então nós nos conhecemos, nós estamos juntos há 30 anos e foi ela que começou a dar a diferença na minha vida. Até tem que se controlar para não se emocionar, porque isso é algo que eu chamo, quando vem a emoção, é a certeza que como eu vou dizer, é gratidão, né? Então eu sou muito grato à Estela, minha esposa, né? Que foi ela que começou a devagar querer me mostrar que havia outro mundo, né? Que havia outras condições do qual eu poderia ser inserido. Então foi a saída da Restinga, a ida para o Morro Santana, uma situação bem difícil, bem envolvida que eu já estava, né? E então foi ela que estruturou. Por isso que é um texto bíblico, né, que diz que a mulher sabe edificar. Então foi ela que começou a edificação na minha vida, né? E é a partir desse momento que o senhor conhece a igreja evangélica e começa a entender esses valores da religião? Na realidade, demorou um pouco. Foram 16 anos, né, que eu tive, no momento, envolvimento com a venda de drogas, e depois foram 5 anos, e depois 11 anos, uma espécie de colheita daquilo que eu tinha feito como venda. Agora eu estou colhendo como agora usuário. Então eu vou usar uma droga e chego à pior droga que na época, que é ainda o crack. Então foi um abismo puxando outro abismo. Então foi aí que eu vi que realmente teria que ser algo maior. Porque segundo a ciência, um drogado não tem cura. E a ciência trata com coisas concretas. Então os médicos afirmavam pelas minhas internações, né, que tive algumas, que as questões neurais, né, as questões, né, da mente, elas estavam cada vez mais sendo comprometidas.
Então, eu fui entendendo que não era questão de voltar, era questão de viver o presente e avançar. Sendo que o que se falava era algo do passado e que ia comprometer o presente e o futuro. Então, nesse momento, o presente me mostra que era possível. E aí eu conheci algo que não lido como uma religião, porque a religião quer dizer religar, a religião bíblica é amparar órfão e viúva. Eu conheci de fato algo maior, que realmente tomou todo o meu ser. E que foi um dia só, num encontro, num culto, numa igreja evangélica lá na Martinica, em que realmente houve uma cura. E essa cura foi uma cura, foi um milagre. Então não tem como eu ficar te falando ou tentar mostrar algo que só vai ser mostrado, se tornar notório ao passar do tempo, né? E a Estela junto com o senhor nesse caminho aí. Sempre. Na realidade, ela foi a primeira junto com a minha filha, a Bruna, né? Que é a minha enteada, mas é a minha filha que cuido dela desde os 3 aninhos. Então foram elas que estruturaram e mostraram um caminho, e onde ali tudo mudou, né? Contando, né, ouvindo a sua história aí, a sensação que a gente tem é que houve um renascimento aí, né? O senhor saiu de mergulho aí e renasceu. E nesse renascimento aí, o senhor sentiu vontade de fazer algo mais. E aí surge o projeto aí, Aspirantes de Cristo, que ajuda muitos jovens aí, já tem ajudado há mais de 11 anos aí. Como é que começa essa ideia desse projeto? Porque como falaste bem, Felipe, foi um nascimento. E nesse nascimento, com uma criança, eu teria que aprender, então, a ouvir para poder depois falar, gatinhar para depois poder andar, andar para depois correr. Então foram processos, né, que eu tive em minha vida, o qual eu tive que, na realidade, buscar conhecimento. Então a palavra diz crescer na graça e no conhecimento. A graça tinha sido alcançada, um favor que não merecia. Agora eu teria que buscar o conhecimento para tentar entender tudo isso em minha vida. Então eu comecei a conhecer realmente o Charles Dan. O Charles Dan naquilo que realmente, nessa oportunidade, nessa escolha. Porque eu acredito, Felipe, que chega um momento da nossa vida que nós temos chances. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que ter escolhas, né? E agora eu tinha escolhido. Então veio processos de eu estudar, fui fazer teologia, fui entender um pouco mais de filosofia, fui entender um pouco das questões, não questões para usar a palavra para confrontos, mas sim para diálogos, porque gerasse realmente conflitos, uma questão de diálogos, entender a opinião do outro, né? Então eu fui vendo a importância de estudar, e isso abriu oportunidades onde eu congregava, né, que era a Assembleia de Deus, uma porta que estava sendo aberta até para ir para fora do país, na época Guiné-Bissau, para fazer um trabalho lá missionário. Mas nesse tempo, eu avaliando, porque quando nós vamos conhecendo realmente esse novo momento em nossa vida, nós vamos entendendo que não é mais só pensar e agir, é avaliar, pensar e agir. Então eu avaliei toda uma situação do qual mais tarde eu não poderia voltar, que era realmente ter uma qualidade de vida com a minha esposa, com meus filhos, nesse novo momento, embora a situação era bem difícil, embora não era nada fácil, como é até o dia de hoje. Então eu vi que eu precisei ver o contexto da onde eu morava, o que estava acontecendo. E na época a epidemia, o crack era uma epidemia. As famílias sendo destruídas, né, por uma opção, porque ninguém, não se coloca uma arma, não se impõe uma situação dessa. É uma opção pelo meio. Então foi aí que começou a nascer o projeto Aspirantes de Cristo, né? Uma decisão de ficar no meu país, de ficar no estado que moro, na cidade e no bairro, aonde eu tive uma vida totalmente complicada, agora uma oportunidade de realmente mostrar que palavras comovem, né? Atitudes arrastam multidões. E o que começou ali com algumas ações de esporte, o projeto se expande hoje, né? Tem artes, alimentação, educação.
dados que o senhor nos passou antes ali já, nesse primeiro semestre, 4.080 atendimentos, 11.000 refeições servidas. Sim. Olha a dimensão e o impacto desse projeto na vida desses jovens. São jovens, crianças, qual é o perfil dessas pessoas? Então, o projeto ele começou, na realidade, com 13 meninos, uma caixa de leite e 50 copinhos plásticos, uma bola emprestada, e pela palavra de Deus, que fala de ligamentos, ossos, que fala de uma estrutura, né, eu vi a questão física e vi o futebol como um atrativo, para que nós pudéssemos ensinar o caminho, de fato, que a criança pudesse entender, né, o seu tempo, para não cair em ciladas como eu caí, de achar que a vida é só ser jogador de futebol, né, que o único meio é ser jogador de futebol. Então nós começamos dessa forma e foi crescendo. Nós tivemos ajuda muito, foi do bairro. O bairro, a minha rua, chamada Faixa Cidadão, abraçou. Lembro de uma senhora chamada Dona Leonor, que todo mês ela dizia, passa aqui, que eu fiz o rancho e comprei achocolatado para as crianças. O pão dormido, nós não tínhamos pão, e um jovem lá, o Vinícius, que era o padeiro na época, nos ofereceu pão dormido. Hoje nós temos praticamente uma padaria, hoje nós temos a refeição, servimos 3 refeições, e nós vimos que a importância não só de dar a questão das informações, mas também de dar o alimento, né? Porque muitas vezes as crianças chegam ali e é só aquele alimento. Afinal de contas, né, para desenvolver as atividades precisa ter, né, o mínimo de força, né, para fazer as coisas, tá com o estômago cheio. E hoje, né, o senhor atende crianças ali, o projeto atende crianças de que faixa etária? Enfim, então, ela começou dos 7 aos 18. No desenvolver do projeto, nós fomos vendo que nós teríamos que diminuir a idade de 18 para 16, né, para que ele pudesse desenvolver algo acerca do seu futuro, na idade já de jovem. Então, diminuímos para 6 para 16. Então, agora nós estamos vendo uma situação para começar até a ter uma creche, né? Projetos futuros aí. Futuros, é. Então, a base hoje é de 16 a 16 anos. Então, e se expande não só o bairro, né? Vem crianças de outros bairros que ouviram, os rumores chegaram, né, de um bom trabalho, graças a Deus, de um trabalho bem aplicado, né, o qual espera um retorno social. Então quer dizer que além da transferência da sede para um outro local, um terreno maior aí que vocês conseguiram adquirir com uma verba que vocês ganharam aí de um prêmio, digamos assim, tem a ideia de também construir uma creche. Até porque o senhor falou, né, que tem uma demanda aí de 146 crianças que estão sem creche. Felipe, foi uma situação, foi um dia antes de receber esse momento, esse título aqui na Câmara, havia algo assim na minha vida de, esse momento é um momento interessante, mas eu precisava de algo presente para realmente sentir o impacto do momento, porque é um título de honra, né? Então nós ficamos sabendo que nesse dia, não, 2 dias antes disso acontecer, pela manhã pegou fogo em uma casa lá no Beco da Morte. Então eu e meu filho, Pedro, que trabalha comigo, né, que é o sucessor do projeto, né, nós subimos para ver a situação e perderam tudo. Nos mobilizamos com as verbas que nós tínhamos, né, com algo preparado para poder ajudar. Enfim, construímos uma casa com a ajuda de muitas pessoas, com a ajuda da igreja, no qual realmente serve com aquilo que é fiel na questão de ajuda financeira. Só que nós, vendo a situação, nós vimos uma outra situação. As crianças ali com a falta de um lugar para poderem ser assistidas, pequeninhas. Então está nascendo esse projeto de ter uma creche que vai atender, né, tentar atender essa demanda e levar algo a mais. Não só atender a criança, mas também poder assistir a família nas suas dificuldades, levando um planejamento para eles,
de gestão, de qualidade de vida, para poder ajudar nesse trabalho. Porque a criança, ela tem o seu direito. Tanto o direito quando sai de casa, mas o direito quando está dentro de casa, né? Então esses são os projetos que vão caminhando firmes e constantes, né? Vendo a realidade do bairro. A nossa intenção é ver a realidade do bairro, né? Pastor, e vindo um pouco aqui para a questão política, a questão do legislativo, do poder público, como é que o senhor avalia o incentivo do poder público do município para projetos como o seu, para o desenvolvimento de projetos como o seu? Minha avaliação, ela é uma avaliação assim que eu vejo que ela é positiva, porque avaliando a situação do país, avaliando a situação do Estado e vendo a batalha para se construir ou para se manter algo que já foi construído, então se tem um foco. Então eu fico vendo que ao invés de ficarmos reclamando daquilo que não está sendo assistido, se nós colaborarmos por uma sociedade com crianças, adolescentes, com uma visão que o país é um país próspero e que falamos muitas vezes nos posicionando como esquerda e direita de um governo e não avaliando o que tem sido mantido, o que tem sido feito nos projetos. Então a minha avaliação é uma avaliação positiva, porque antes de reclamar de alguma coisa, eu tenho que ver daquilo que eu estou fazendo. Então eu fico vendo como uma questão positiva. Eu acredito no país, eu acredito no governo, eu acredito no que está sendo feito. Porque são pessoas. E nós, como seres humanos, somos falhos. Mas nenhum pai de família sai de casa para errar. Nós não saímos para errar. Mas acontece. Então eu acredito. Por isso que o meu entendimento é me posicionar realmente para ajudar. E não para denigrir algo que ainda está sendo feito, porque a questão política ela vem sendo construída e está em fase de construção, porque trata com o ser humano, né? Tá certo, pastor. Queria agradecer a sua presença aqui no Trajetórias, por ter contado um pouco da sua história, do seu projeto. Parabéns por toda a sua caminhada, pelas conquistas e por todo esse trabalho que o senhor faz aí com essas crianças. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Foi um prazer e conte conosco. Espero, quem sabe, um dia te receber lá no projeto. Até a próxima. Até a próxima. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.